ciência básica é essencial. Sem a ciência básica, nós não atingiremos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nem em 2030 e nem em 2050. Do ponto de vista de um cenário internacional, nós estamos muito longe de atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Em alguns deles, como por exemplo o ODS 1, é erradicação da pobreza. E o que a gente vê é o contrário. Estamos aumentando a renda dos bilionários e diminuindo a renda da população de mais baixa renda. O Brasil ele precisa fazer uma retomada na direção de investimentos para alcançar a sustentabilidade. Nós temos o Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Ele é um objetivo de mostrar, o objetivo principal é mostrar a importância das ciências básicas, né? Sem as ciências básicas nós não conseguiríamos ter ciências aplicadas que diretamente melhoram a nossa qualidade de vida, preservam o planeta, aumenta a qualidade de vida de todos, a economia, os aspectos sociais também. Então, a ciência básica é essencial para termos cada vez mais sucesso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não faço uma distinção tão preto no branco entre ciências básicas e ciências aplicadas. Na verdade, todas as componentes científicas têm uma parcela de ciências básicas e que tem uma parcela de ciências aplicadas. A gente tem que equilibrar este discurso dessa dicotomia, que na verdade é uma dicotomia que na realidade não existe, né? Toda ciência é básica e toda ciência tem aplicações na nossa sociedade. Se a gente pensar bem, a ciência básica está aí para resolver ou para trazer soluções a problemas básicos. Trazer soluções que sejam práticas e que viabilizem o processo. Quando essa ciência básica foi descoberta, nem existiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nem se pensava que o planeta teria uma crise climática. Isso foi em 1905, quando o nosso grande cientista Albert Einstein descobriu o que era o fato de que a energia solar incidindo sobre um material semicondutor, ele gerava energia elétrica. Ele fazia com que os elétrons saíssem dos átomos e começassem a andar. Eletricidade. 1905. Infelizmente, nós não transformamos essa ciência básica fundamental em ciência aplicada, em sistemas, em painéis solares. Isso só foi desenvolvido a partir dos anos 70, ainda de forma muito lenta. Só a partir dos anos 90 começou a se acelerar um pouco, e nos últimos 20 anos o avanço tecnológico, e também tem muito a ver com a ciência básica sobre materiais, ele fez com que caísse 80% o preço da energia elétrica gerada por painéis solares. Existem milhares de exemplos na história da ciência onde essa questão é muito, muito clara. Então, Einstein, quando bolou a teoria da relatividade, por exemplo, não imaginaria as aplicações que a gente tem hoje da teoria da relatividade. A mesma coisa da mecânica quântica, a mesma coisa do DNA e vai por aí afora. A própria ciência básica está se tornando cada vez mais interdisciplinar. Então não é só uma área muito dentro de uma disciplina de forma fechada. Por exemplo, você tem ciências básicas que trabalham com física, com química,
você tem ciências básicas que trabalham com física, biologia e com química. E então essa forma de ciências básicas interdisciplinares tem permitido muito rapidamente que essa ciência básica se torne uma aplicação, uma ciência aplicada e na busca de soluções dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ainda existe um gap entre aquilo que a gente recolhe de informação através da pesquisa e aquilo que a gente injeta na sociedade. Ou seja, é preciso encontrar mecanismos de associar conhecimento científico que sai dos institutos e das universidades e chega até a sociedade. Então, eu acho que nisso, tanto a ciência básica quanto a aplicada, elas precisam encontrar caminhos mais diretos e robustos. Nós temos que trabalhar e muito pela melhoria da qualidade do ensino no Brasil em geral, né? Particularmente no ensino mais fundamental. Não é só fazer o ensino chegar a todas as crianças, mas é fazer o ensino chegar de uma maneira melhor, ensinando essas crianças sobre o que é que manda hoje, né? Nos governos, nas economias, na saúde, na educação, e deixando claro que o atual modelo tem que ser modificado. Eu acho que, para além de introduzir urgentemente essa ideia da conservação ambiental e dentro das escolas, nós também temos que trazer a população, que é o principal agente de mudança. Um caminho interessante também é a ciência cidadã. Uma coisa é eu transferir a informação, outra coisa é aquela pessoa, muitas vezes é um profissional de outra área, ir até ao ecossistema e entender a importância da fauna, né? Entender como ele pode fazer uma amostragem, por exemplo, daquela fauna, entender qual a distribuição dela no ecossistema, ou seja, eu estou tornando aquela pessoa parte do processo, do conhecimento. O Brasil hoje tem 30 milhões de pessoas que passam fome e o Brasil não é isolado. Nós temos muitos países que estão em situação ainda mais dramática que nós estamos aqui no Brasil. Então, nós precisamos acelerar este processo de segmento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável o mais rápido possível, se a gente quiser construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais estável e assim por diante. As populações mais vulneráveis, como, por exemplo, populações que vivem em áreas de seca, em áreas mais semiáridas, populações que vivem na margem de rios, enfim, populações que têm uma vulnerabilidade maior serão mais atingidas, obviamente, por esses efeitos, né? Nós já temos aí isso muito claro ao redor do mundo, inclusive mulheres, o que me preocupa também, uma questão de gênero envolvida com a seca. As mulheres, em várias regiões do mundo, onde já são regiões secas, elas que têm que buscar água, né? Muitas delas em idade escolar. Então, ou seja, isso vai se tornar cada vez mais complicado. Nós estamos, com o atual sistema econômico, aumentando as desigualdades econômicas. A questão do acesso à água e do acesso à alimentação, né? O combate à fome, por exemplo, nós também estamos se distanciando deste objetivo, porque o sistema econômico em vigor hoje, na verdade, é focado na concentração de renda, na exploração maior, mais forte ainda, dos menos favorecidos e assim por diante. O atual sistema econômico, ele é insustentável, mesmo a curtíssimo prazo, né? O Fórum Econômico Mundial, que se reúne em Davos todo o início do ano, deixa isso muito claro ao longo dos últimos 10 anos.
que ou a gente muda o atual sistema econômico global ou a gente muda. Nós temos essas duas alternativas. Precisamos desenvolver uma nova bioeconomia. Nós chamamos bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. Mas essa bioeconomia, por mais que ela possa parecer uma aplicação de ciências aplicadas, mas ela depende muito de ciência básica. Nós temos que ter uma ciência em biologia, em ecologia, em química, em física, em genética. Por exemplo, o enorme potencial genético do local com a maior biodiversidade do planeta. Então, nós temos que investir muito em ciência básica na Amazônia para criar essa nova bioeconomia de floresta em pé, rios fluindo. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter investimentos do setor privado na transformação dessa ciência básica nessa nova bioeconomia. A economia brasileira é baseada no agronegócio. E o agronegócio no Brasil Central vai se tornar muito mais dependente de água. A precipitação está diminuindo no Brasil Central como resultado das mudanças climáticas. Então, o Brasil, que dependa demasiado no futuro da produção de soja e carne, pode não ser um Brasil tão viável quanto ele é hoje. Nós precisamos desenvolver uma agricultura rapidamente, com menos pesticidas, produzir mais em áreas menores, incentivar, estimular a agricultura, por exemplo, em pequena escala, aquela agricultura orgânica, né? Que realmente alimenta a mesa do brasileiro. Nós sabemos o quanto os brasileiros têm buscado por isso. Então, eu acredito que precisamos trabalhar bastante essas áreas e pensar uma agricultura mais sustentável, diminuindo o uso de fertilizantes e pesticidas e, assim, reduzindo contaminação, por exemplo, de nossas águas pela eutrofização, que também considero que é uma área que a gente precisa investir. Qual é o risco de nós termos muito mais pandemias, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável relacionado com a saúde humana. Nós temos um enorme risco de pandemias, hoje cada vez mais, com a perturbação dos ecossistemas, onde existem muitos micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, etc. Esses micro-organismos saltarem para animais e gerarem zoonoses, como nós temos visto, né? Nós tivemos já 4 pandemias nesse século, em 20 e poucos anos. Isso é muito grave. Quando a gente começa a pensar na população selvagem que precisa ser mantida, no seu espaço integral, a gente já mostra para essa criança que o tráfico de animais silvestres é extremamente danoso, não só ecossistemicamente falando, porque a gente está levando uma espécie, né, de uma área biogeográfica para outra, mas também porque nós temos aí muitos elementos de doenças que podem estar interligadas. Por exemplo, nós discutimos isso muito durante a pandemia de Covid, de coronavírus. As ciências básicas são muito importantes para atacar a questão da emergência climática, né? Nós vivemos um momento que a humanidade nunca enfrentou. É o maior desafio que a humanidade já enfrentou, que é reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. Pelo Acordo de Paris, nós temos que reduzir 50% das emissões até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050. Esse é o maior desafio. Nós estamos vendo aí nos últimos anos vários estudos sendo desenvolvidos para entender efeitos de mudanças climáticas e de pressões humanas. Muitas vezes isso em campo, quando a gente está fazendo amostragens, analisando o material, nem sempre a gente consegue separar esses efeitos, né, uns dos outros. Mas o fato é que a combinação desses dois na era que estão chamando, né, de antropoceno, ou seja, é a era que o homem simplesmente entrou modificando toda a superfície terrestre. Hoje, a maior parte da superfície terrestre apresenta modificações pelo homem, né?
a gente vê que os riscos, eles estão aí. O Brasil também tem que pensar como é que nós vamos se adaptar às mudanças climáticas, por exemplo, nas nossas áreas costeiras, com o aumento do nível do mar. Nós temos que pensar como é que, com a redução da chuva no Nordeste, como é que nós vamos dar condições de vida para milhões de brasileiros que vivem hoje no Nordeste, em uma região semiárida, que vai se tornar uma região árida daqui a pouco. Por exemplo, de riscos à população, eu diria que um elemento extremamente crítico que a gente tem visto, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, o que representa um problema é a expansão das secas. Ou seja, nós temos secas mais extremas, com temperaturas mais altas e também mais longas. Esse é um problema no mundo todo, porque se temos mais secas, mais prolongadas, isso quer dizer que nós estamos tendo menos águas na superfície, nós temos menos água na superfície para ser usada, inclusive para irrigação, para o nosso uso. Isso está muito claro no Brasil, na Península Ibérica, né? Portugal vivendo secas extremas com contenção de água. E isso representa um risco para o futuro, claro. Ou seja, estamos aqui flutuando num ambiente de incerteza, porque o quanto de água vamos ter para produzir e para uso. No caso do Brasil, grande parte das emissões de gás de efeito estufa vem do desmatamento e da agricultura, principalmente do desmatamento, com enorme risco para a floresta amazônica. Enorme risco. A floresta amazônica está na beira de um ponto de não retorno, de um precipício de se tornar um ecossistema de dossel aberto totalmente degradado, lançando mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera entre 30 e 50 anos. Então nós temos que evitar isso. Por que o desmatamento é um problema gravíssimo? Não é? Porque não é um problema local. Se eu desmato uma área da Amazônia, eu vou ter efeitos disso em todo o país. E regiões áridas, semiáridas, elas vão tender a se expandir cada vez mais. Então eu vejo que no Brasil, por exemplo, nós temos que nos preocupar urgentemente com isso. No sul da Amazônia, a savanização, essa mudança em função da mudança, obviamente, de regime de chuvas, representa um risco muito grande. Não só para a região amazônica, mas para o nosso país em si. Alguns danos são irreversíveis. Alguns danos não têm volta, né? Então, por exemplo, quando você derrete o gelo que está na Groenlândia há milhões de anos, tá? E esse gelo vira água e aumenta o nível do mar, tá? A ciência não conhece nenhuma maneira de reverter esse processo. Quando você destrói 500 quilômetros quadrados de floresta amazônica, tá? Mesmo que você abandone aquela terra, ela nunca vai recuperar a vitalidade original que ela tinha. Então, o que a gente observa claramente é que muitos dos danos são irreversíveis. Quando se pensa no derretimento de várias áreas do planeta, na susceptibilidade dessas áreas que já estão sob efeito de mudanças climáticas, né? Nós temos que pensar que realmente reverter talvez seja um processo quase impossível. Se nós tivéssemos rapidamente transformado a ciência básica que Einstein descobriu da radiação solar gerar energia elétrica em materiais, em semicondutores, e aquilo se transformaria no uso da eletricidade para tudo, também para veículos, para tudo. Como hoje nós temos que fazer uma rápida transição. A transição está muito lenta, ainda que a energia elétrica por painéis solares já seja a forma entre as mais baratas,
Mas ainda a transição, se nós não fizermos a transição rápida, o planeta vai entrar numa crise climática, numa emergência climática sem precedentes. Um país como o Brasil, rico em águas, rico em biodiversidade, é realmente um risco inadmissível, principalmente quando temos tanto conhecimento tradicional presente nas populações indígenas, que é um conhecimento que nós temos que eu acho que no ano em que se celebra a ciência básica, eu acho que o conhecimento tradicional ele há de ser celebrado em função de que muitas coisas que nós estudamos têm um precedente nos nossos povos originários. A ciência básica é essencial para termos cada vez mais sucesso nos objetivos de desenvolvimento sustentável. E o Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, portanto, ele tem que reiterar, ressaltar a importância de ciências básicas para o desenvolvimento sustentável. Sem as ciências básicas não teremos desenvolvimento sustentável. É possível, sim, usar os recursos naturais da Amazônia sem destruí-los. Na verdade, destruir esses recursos naturais é um crime de lesa pátria que vai impactar em muito a atual geração de brasileiros, porque as mudanças climáticas não são mais uma coisa do futuro, elas estão conosco aqui hoje, no presente, né? E o Fundo Amazônia, por exemplo, financiou inúmeros projetos de trajetórias de sustentabilidade para a região amazônica. Com investimentos vultosos, né, economicamente falando, a gente talvez consiga trazer esse ecossistema para um estado anterior àqueles impactos, né? Mas o fato é que ele nunca vai ser aquilo que ele era antes de toda essa pressão antrópica, de toda essa pressão por mudanças climáticas. No caso da Amazônia, o combate às emergências climáticas, o combate à proteção da biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida dos povos amazônicos, inclusive dos povos indígenas, comunidades locais, quilombolas, ribeirinhos, as populações urbanas, logicamente, como eu já mencionei, depende muito de ciência básica, mas nós temos que olhar a Amazônia como um todo, os 8 países amazônicos, mais o território da Guiana Francesa, então há que haver uma grande colaboração entre os países. Agora, dependendo das nossas ações hoje, nós podemos minimizar os danos para a geração futura. Como é que isso é feito? Isso é feito reduzindo o máximo possível e o mais rápido possível as emissões de gases de efeito estufa e, com isso, construir uma sociedade muito mais justa, muito mais eficiente no uso dos recursos naturais, com muito menor uso de energia e mais sustentável a médio e longo prazo. Então, esse é o caminho que a gente tem que seguir.